O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito boa noite. Hoje o debate na SIC e na SIC Notícias é dedicado à Câmara do Porto. Estão connosco, e já os apresento pela ordem do sorteio, Diana Ferreira, candidata da CDU, PCP e Verdes, Miguel Corte Real, do Chega, Manuel Pizarro, do Partido Socialista, Pedro Duarte, candidato do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite aos 5, sejam bem-vindos. Vamos começar pela habitação. Ainda recentemente foi identificado pelo atual Presidente como o principal desafio para o seu sucessor, Diana Ferreira. E entre reabilitação e construção nova, a CDU quer que o Porto tenha mais 6.000 casas públicas, 3.000 para a habitação social, 3.000 para rendas acessíveis. Nesta metade que quer que seja para rendas acessíveis, acha bem que os preços praticados sejam de 830 euros para T2 e 950 para T3, como vai acontecer agora no novo projeto de arrendamento acessível em Campanhã, ou acha que a Câmara devia cobrir mais uma parte? Muito boa noite, antes de mais, cumprimentar todos, cumprimentar também quem nos acompanha em casa e, efetivamente, a questão do acesso à habitação na cidade do Porto é um problema profundo, tem uma dimensão dramática neste momento, embora não seja um problema de agora, é um problema que efetivamente se arrasta há vários anos e cuja resolução exige naturalmente a mobilização de diferentes meios. Já lá vou à pergunta concreta que me colocou, mas eu penso que é importante também falar na matéria da habitação, lembrando que isto é um direito constitucional. Sendo um direito constitucional de garantia de dignidade na vida das pessoas, naturalmente que temos que envolver aqui um conjunto de atores na resolução dos problemas. Não serão os municípios por si só e não será só a Câmara do Porto sozinha a conseguir de todo resolver o problema da habitação que existe na cidade e já agora um problema que também se alastra a concelhos limítrofes, porque muitos moradores que são expulsos da cidade do Porto, a cidade do Porto tem situações de despejo que se vão continuando a acontecer. Aliás, no gabinete da CDU no Porto, todas as semanas temos munícipes que se dirigem ao gabinete da CDU com situação de despejos e isso, efetivamente, dá uma dimensão dramática a este problema que exige uma resolução. Não é solúvel só pelos municípios, tem que haver também uma responsabilização do Estado Central nesta matéria, até para garantir a universalidade deste mesmo direito e, naturalmente, que nas respostas concretas que nós apresentamos, também no âmbito destas 3.000 casas, no âmbito do regime de renda apoiada, e mais 3.000 no âmbito também de renda acessível, efetivamente acessível, com preços que não sejam estes preços de que estamos aqui a falar, numa cidade que também é marcada por uma realidade de baixos salários e de precariedade. Os valores que lhe apresentei. Sim, para o projeto que está de campanha, para os rendimentos dos agregados familiares, são, no nosso entender, até elevados. Aliás, eu penso que se falamos de T3, falamos de qualquer coisa à volta dos 950 Exato. euros. T1 550 e o T2 nos 830, são estes os valores que estão. Ou seja, isto, num país com o salário mínimo que temos, não podemos de todo considerar isto efetivamente valores acessíveis. Mas há também aqui algo que é importante dizer. Nós também não acompanhamos naturalmente um caminho que é feito, no fundo, de alimentar os valores de especulação imobiliária que existem na cidade. A cidade do Porto tem o valor da habitação neste momento absolutamente incomportável para a generalidade das pessoas. Estamos a falar de um valor médio, tanto quanto temos de últimos dados, de qualquer coisa como 3.000 euros por metro quadrado, e isto naturalmente que com valores tão incomportáveis como este se torna difícil garantir aquilo que é um direito constitucional e o acesso à habitação. Terminando só com este dado, e peço desculpa, mas acho que é importante dizer isto. Portugal é o país da OCDE em que é mais difícil aceder à habitação, considerando rendimentos e o valor da casa. Há 3 programas de apoio à habitação na Câmara do Porto. Um deles é o Porto Solidário, que comparticipa no máximo com 350 euros a renda ou a prestação da casa do portuense que já a tenha. O Chega quer alargar esse apoio à classe média. O que lhe pergunto é que condições é que teriam de ter para ser elegíveis e com quanto é que estaria disposto a comparticipar? Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite.
dizer que não estamos no Porto, infelizmente, mas estamos a ser entrevistados por alguém que é do Porto e, portanto, isso já nos deixa também satisfeito. E dizer que o problema da habitação é um problema verdadeiramente grave e que tem um impacto direto na vida dos portuenses. E nós temos duas abordagens. Temos a abordagem de olhar para o problema e de uma eventual solução de um médio prazo. A abordagem é essa que já foi em 2017, quando nos prometeram que íamos construir muita habitação, usar dinheiros públicos para construir esta habitação, fundos comunitários, etc. E em 8 anos chegamos e não temos habitação para resolver um problema. E, portanto, chegamos, o estado de emergência alargou. E nós hoje temos várias pessoas de várias classes com dificuldade de conseguir cumprir com as suas obrigações na habitação. E isso é um grande problema, porque afeta brutalmente a qualidade de vida dos portuenses. Por isso nós temos uma situação e temos que agir no imediato. E a nossa proposta é simples, é olhar para um programa, que é o Porto Solidário, que funciona bem, que tem critérios que permite chegar a um conjunto de pessoas e alargá-lo. Conseguir alargar estes critérios. Sim, e para ser concreto, que condições é que teriam de ter essas famílias para passar a ser elegíveis? Hoje, o programa ajuda e bem um conjunto de pessoas, mas nós temos que fazer aqui baixar a taxa de esforço para que isto chegue a outras pessoas. E, portanto, como é que queremos pagar isto? Queremos pagar de uma forma muito direta, porque um dos problemas que fez o preço da habitação subir no Porto foi o turismo, e, portanto, nós temos o valor da taxa turística e queremos utilizar cerca de 20% dessa taxa turística, que serão neste ano cerca de 6 milhões de euros, para reforçar o Porto Solidário. Se o fizermos, será um valor 3 vezes ao que é hoje e vamos conseguir chegar a muito mais famílias e apoiar diretamente a qualidade de vida delas. Também tem insistido que quer retirar os traficantes de droga das casas da Câmara, mas isso não é um trabalho da Justiça? O trabalho da Justiça é prendê-los. Não é? E o que nós queremos fazer é que quem for condenado por tráfico de droga deve perder a casa. Não falamos da família. Não falamos Se for preso? Se for preso, sai da casa. Mas sabe que no Porto houve um caso onde alguém que foi preso não perdeu a casa e não perde a casa e ficam casas vazias. Houve um caso, uma senhora... Mas não defende que saiam as famílias. Não defende que saiam as famílias, mas o atual regulamento municipal, se for encontrada a droga dentro de casa, considera-se que a casa é usada para outro fim e já sai a família toda. E, portanto, nós não temos essa posição tão radical. Temos uma posição de que defendemos a família, porque a família não é condenada, a família não é criminosa, mas, obviamente, que não vamos deixar a casa à espera de alguém que esteja 4 anos na prisão quando temos uma fila de espera tão grande de portuenses. Ficou claro. Manuel Pizarro, a sua principal medida para a habitação é a Câmara empresta durante 30 anos um terreno a um privado, ele constrói e durante esse período a Câmara paga-lhe uma renda, por exemplo, por um T3 paga-lhe 1.365 euros, mas só cobra 700 ao inquilino. Só que quem paga essa diferença não é o Manuel Pizarro, quer que seja Luís Montenegro, porque considera que o Governo tem o dever constitucional de assegurar o direito à habitação. Já tem o ok do Primeiro-Ministro para poder prometer isto aos portuenses? Bem, boa noite, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu quero dizer o seguinte, a habitação é mesmo o maior problema que o Porto tem. É um drama para os jovens, é um drama para as famílias da classe média. Os preços aumentaram, o arrendamento de um T2 no Porto aumentou 72% de custo entre 2020 e 2024. É impossível para as pessoas. A resposta tem que ser pelo lado da oferta. E a oferta só é possível de ser mais rápida. Vamos ver. Há um mercado para as casas com preços muito elevados, mas nós precisamos de arranjar um mercado para o arrendamento a custos razoáveis. Um novo conceito, renda moderada, à moda do Porto. Porquê? Porque a renda acessível, que até foi inventada por um governo do PS, é demasiado cara. Uma renda 20% abaixo, num T2, 20% abaixo dos 1.250 euros do mercado é 1.000 euros. Mas 1.000 euros é acessível para quem? Para quantas famílias? Para quantos jovens? Nós precisamos de fazer uma renda moderada mesmo. A minha renda é 550 euros para um T2, 400 euros para um T1, 700 euros para um T3. Como é que vamos fazer isto? Precisa de Luís Montenegro, que pague. Não preciso. Para isso eu acho que é evidente que o Porto pode e deve exigir ao Governo uma comparticipação. Pode não ser só ao Governo. Eu estive no dia 8 de setembro em Barcelona, reunido com o Presidente da Câmara de Barcelona, para fazer com que o Porto entre para a Aliança dos Presidentes de Câmara pela Habitação. Porquê? Porque pode haver fundos estruturais da União Europeia para tratar de um dos maiores problemas sociais com que os europeus hoje se confrontam, porque não é só em Portugal, nem só no Porto que este problema da habitação existe. Mas conta com terceiros ou com outros fundos para conseguir concretizar. Se não houver comparticipação do Governo, o que seria um grave erro, uma injustiça em relação aos portuenses e um incumprimento das tarefas do Estado, eu tenho uma solução alternativa. Vou alocar a este programa 50% do rendimento da taxa turística,
cerca de 15 milhões de euros por ano, e 20% do IMT. O IMT resulta, a receita da Câmara no IMT aumentou muito, e isso resulta de sobreaquecimento do mercado imobiliário. E acha que faz isso sentido? São 18 milhões de euros? Os 18 milhões do IMT, mais mas... os 15% da taxa turística, mais do que cobre o déficit do meu programa, sendo que, Nelma, quero chamar a atenção. Ao fim dos 30 anos, as 5 mil casas são propriedade da Câmara do Porto e estão em boas condições de manutenção. Mas de além dessas receitas serem variáveis, tanto a taxa turística como o IMT, já estão a ser usadas para outras necessidades da cidade, que para si também são prioridades, como a segurança, a higiene urbana, ou seja, não está a resolver um problema criando outros. Estou nesse nível, em cerca de 30 milhões de euros, estou abaixo do saldo de gerência da Câmara do Porto. O saldo de gerência, ano após ano, está acima desse valor, o que me permite ter tranquilidade nessa matéria. Eu acho que qualquer português compreende que investir em habitação pode ter um horizonte de compensação superior a 30 anos. Uma habitação construída de novo hoje, em boas condições, vai durar 60, 70, 80 anos. Eu acho que este é um belo programa para as gerações futuras e para o futuro do Porto e do país. Pedro Duarte, ouviu dizer recentemente que não quer que o Porto seja um ímã de atração do resto do país, porque já tem pessoas que cheguem. É por isso que a sua proposta para rendas acessíveis é das mais contidas de todas? Não quer que o Porto seja apetecível? Boa noite, antes de mais. Este, de facto, é um tema que nos separa enquanto visão de cidade que queremos. Porque é importante percebermos que, reconhecendo todos que temos uma crise óbvia e evidente de acesso à habitação, designadamente pelos preços a que hoje estão as casas, temos uma divergência no diagnóstico. Nomeadamente, o Partido Socialista acha que há falta de habitação no Porto. E acha que é um problema de oferta, como foi dito. Mas e se nós percebermos, na segunda aula de Economia percebemos isto, que por vezes há determinado tipo de oferta que gera mais procura e que vai gerando mais procura. E o problema no Porto é que este é um número, eu diria, impressionante, que a maior parte das pessoas não se refere a ele, infelizmente, mas nós temos no Porto mais de 20 mil, eu não estou a equivocar no número, desabitadas. Mais de 20 mil casas que estão desabitadas, que estão vazias. E temos uma densidade de edificação, de prédios, de betão, de alcatrão, de confusão, de caos no trânsito, de poluição e de ruído suficiente hoje em dia para não termos de colocar mais edifícios, mais betão. Temos é de reabilitar e aproveitar muitas destas casas que, aliás, estão já em ótimas condições. Portanto, temos de ativar o mercado de arrendamento e temos de ser seletivos nas políticas públicas para estimular precisamente o aproveitamento dessas casas. É por isso que nós prevemos no nosso programa, teremos evidentemente um programa de arrendamento acessível também, em linha daquilo que a Câmara do Porto já ensaiou, sem grande sucesso, é verdade, o chamado Porto Consentido. Nós vamos recalibrá-lo para que desta vez tenha sucesso, vamos chamar-lhe Porto Consentido mais, precisamente por isso, e vamos criar especificamente um apoio a rendas para jovens casais, portanto, aqueles que vivem no Porto e se querem emancipar de casa dos pais, aqueles que querem constituir família. Mas não quer atrair mais gente para a cidade? Eu acho que nós não precisamos, eu explico-lhe porquê. Vou-lhe dar só um número, Nelma, que talvez seja claro. Da densidade, aquilo que é a percentagem de área edificada nos concelhos do país, nós temos 4 concelhos que estão acima dos 50%. Lisboa com 56%, Matosinhos com 54% e o Eiras está nos 52%, mais ou menos. Portanto, estes 3 estão ali um bocadinho acima dos 50%. O Porto está nos 77%. Mas nós temos demasiada confusão concentrada. Nós precisamos de espaços verdes, jardins públicos, passeios mais largos, limpeza nas ruas, equipamentos esportivos. Queremos qualidade de vida para os portuenses, não é mais confusão. Isto não é uma visão um pouco isolacionista ou pouco ambiciosa para a segunda maior cidade do país? Eu diria, é uma visão moderna. Vou explicar porquê. Porque aqueles que estão atados a uma visão do passado, em que o progresso se fazia com mais betão, não perceberam que hoje em dia aquilo que as pessoas devem privilegiar é o seu bem-estar, é a sua saúde física e mental, é a sua vida familiar. Não quer mais gente no Porto. Não, quer dizer, a Nelma é do Porto, sabe que que não nos falta, felizmente, no Porto é gente. Não só aqueles que lá vivem, que somos felizmente muitos e bons, como aqueles que nos visitam e que lá trabalham. E, portanto, acolhemos aqueles que lá temos. Agora, não podemos, é o Porto, de repente, querer gerar mais confusão em cima da confusão que já temos. Para o Sérgio privilegiar a qualidade de vida. Porque temos de avançar. Quer que haja mais 7 mil casas públicas na cidade do Porto. O que é que o leva a avançar com este número que mais ninguém nesta mesa se atreve a propor? O que é que o Bloco de Esquerda tem para conseguir cumprir isso? Muito obrigado, muito boa noite pelo convite, saúde a todos. Queria só deixar 2 notinhas. Uma, agradecer o convite para vir à capital do Império
ter um debate sobre o Porto, é sempre interessante, e lamentar a exclusão de Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal, neste debate. Acho que seria muito importante, como legítimo herdeiro daquilo que foram 12 anos do Rui Moreira à frente da Câmara, que ele tivesse a oportunidade também de ter um debate connosco e seguramente seria muito importante que nós pudéssemos confrontar estes últimos 12 anos. Sobre a questão da proposta que nós fazemos, ela pode parecer muito e pode parecer um valor exagerado, mas não é. Não é porque nós, primeiro, esta questão da emergência da habitação não é de 2025, nem sequer é de 2021. Isto agravou-se imenso nos últimos 4 anos, porque rigorosamente nós não fizemos nada. E, ainda por cima, algumas das medidas que foram tomadas pelo governo, pelo governo da cidade anterior não resultaram em nada. Tivemos 2 territórios, Monte da Bela e Monte Pedral, abandonados, concursos para parcerias público-privadas, concursos vazios, portanto, um projeto que não resultou. Muito parecido, de resto, com aquele que o Manuel Pizarro apresenta e até, inclusive, com características que, teoricamente, deveriam ser mais favoráveis ao mercado, porque são para 90 anos. Eram cedidos os terrenos a 90 anos para as empresas. O Manuel Pizarro fala de 30 anos. Eu não acredito, francamente, que depois daquilo que vimos ao longo deste mandato relativamente ao mercado, o mercado não está interessado neste tipo de negócios. Mas muito bem, pode ser que sim. Relativamente a este valor, basicamente, nós temos 10% de habitação no Porto e queremos passar a ter 15%. Estes 15% continuam a ser muito pouco relativamente àquilo que são tantas cidades europeias. A estratégia europeia para a habitação, que está prestes a ser aprovada e que vai ser uma revolução, digamos assim, na União Europeia, porque um tema como a habitação nunca foi um tema tratado pela União Europeia, mas sim pelos Estados-membros, e, portanto, vai-se assumir uma responsabilidade finalmente europeia nesta área, portanto, haverá fundos e há recomendações, e uma delas é que precisamente uma parte substancial da habitação seja pública. Essa vai ser uma das coisas que vai ser este relatório da Comissão Europeia, que será seguramente aprovado pelas instituições. Fundos públicos, primeira questão. Segundo, fundos comunitários. Terceiro, fundos próprios. E também a capacidade de endividamento da Câmara. Se a prioridade é, de facto, a habitação, como todos dizem, os recursos têm que ser orientados para aí. E, por exemplo, o número de 20.270, para ser mais concreto, de devolutos, tinha que ter sido feito um esforço muito maior ao longo destes anos para poder chegar a esse valor e, enfim, e recuperar essas casas. Porque não é fácil, sejamos claros, não é fácil. Mas IMT e IMI, em média, nós temos 100 milhões. Em média, temos tido mais do que isso, mas em média temos tido 100 milhões. São 1.000 milhões em 12 anos. 1.000 milhões de euros, tanto como ao PRR. Portanto, o Porto tinha tido hipótese de fazer face ao mercado, inclusivamente controlar os preços do mercado. Muito bem. Vamos ter que ficar por aqui na SIC, mas vamos continuar na SIC Notícias. Ainda vamos falar de outros assuntos, desde logo a segurança e a mobilidade na cidade do Porto. Fique connosco. Vamos a isso, vamos passar para outro dos assuntos que a maioria dá grande destaque no programa, que é a segurança. Não é o caso da CDU, Diana Ferreira, ao analisar os 11 pontos centrais do seu programa e este tema não consta. Acha que o Porto não tem um problema de insegurança? Ora bem, o Porto não tem, digamos assim, números de um ponto de vista de registro de criminalidade que se tenham tido aumentos que possam comprovar essa insegurança. Nós percebemos que possam existir, e existem, e sabemos que existem, sentimentos e percepção de situações de insegurança. Mas sobre esta matéria da segurança, eu queria colocar algumas observações que penso que são importantes quando as abordamos. Naturalmente, e a CDU reconhece, e temos dito até em outros debates que fazemos sobre esta matéria, a necessidade de se garantir mais efetivos das forças de segurança, desde logo da PSP e da Polícia Municipal. Essa necessidade é uma evidência até por força de uma carência de efetivos que também já vem de trás e, como tal, a necessidade do reforço desses profissionais é importante, sendo que, também o temos dito, é preciso que haja atratividade desde logo na carreira da PSP, com a valorização dos profissionais, dos seus salários, das suas carreiras e também de um conjunto de complementos que compensem também o esforço que é feito nesta profissão. E, paralelamente, é preciso que haja um policiamento de proximidade. Ora, esse policiamento de proximidade às populações, às comunidades, com forças de segurança que façam parte dessas comunidades e que conheçam as suas vivências, desapareceu. Desapareceu quando são criadas super esquadras que retiraram e fecharam esquadras que existiam também na cidade do Porto, e isso não significou mais efetivos
na rua, muito pelo contrário. Por isso, o que é fundamental nestas matérias de segurança é, além de garantir este policiamento de proximidade, fazer uma intervenção também muito mais ampla. Ou seja, uma cidade que, de um ponto de vista até do seu urbanismo, seja uma cidade com ruas mais limpas, seja uma cidade mais iluminada e seja até uma cidade que tenha muito mais vivências espalhadas por toda a cidade. Atividades desportivas, atividades culturais, valorizando o movimento associativo, valorizando os criadores culturais da cidade, tudo isso dá vida e contribui naturalmente para uma ocupação de espaço que também contribui para diminuir esses sentimentos de insegurança. Mas a segurança propriamente dita não é uma prioridade para a CDU, pelo contrário, para o Miguel Corte Real até mudou de partido por achar que o PSD não dava a devida importância. E agora eles vieram atrás de mim. À segurança, já lá vamos, mas antes queria ouvir a sua proposta. Quero usar a receita também da taxa turística para aumentar a segurança pública, mas hoje o regulamento da taxa turística já prevê que ela seja usada no reforço da segurança de pessoas e bens. Qual é, afinal, o investimento assim tão grande que quer fazer na segurança? Olha, em primeiro lugar, só dar aqui uma nota. O Sérgio referiu a ausência do Filipe Araújo, claro que ele acrescentaria aqui ao debate, mas a nível de herdeiros, temos aqui 2 candidatos que já fizeram a habilitação de herdeiros e dão continuidade aqui ao projeto de Rui Moreira, porque têm metade das suas listas povoadas pelos autarcas de Rui Moreira que tiveram neste mandato. Aqui, em relação ao tema da segurança, muito objetivamente, fala-se muito de estatísticas e a Diana falou de estatísticas e a estatística é aqui o oxigênio dos burocratas que nos fazem não olhar para os problemas. É muito fácil nós basearmos em estatísticas, mas sabem que as estatísticas o que nos demonstram é que há menos criminalidade. E é verdade, os números é isso que nos podem nos dar essa falsa percepção. E isso acontece porquê? Porque temos, por exemplo, menos esquadras. Dou-lhe um exemplo. Na freguesia de Ramalde havia 4 esquadras, agora há uma. E, portanto, é evidente que é mais difícil as pessoas conseguirem fazer ocorrências. E, portanto, nós não podemos olhar só para as estatísticas, porque são muito perigosas. E a segurança é verdadeiramente uma percepção. Porque se eu não tiver à vontade para sair de casa, se eu não tiver à vontade para ir à baixa, isto é um grande problema que eu tenho, porque tenho uma percepção de insegurança. Qual é o investimento que quer fazer? Portanto, o que nós temos que fazer de uma forma... A taxa turística já é usada. A taxa turística é usada e repare, a taxa turística tem um objetivo. É combater as externalidades negativas que o turismo gera. E, naturalmente, tal como na habitação, o turismo também gera problemas, naturalmente, de segurança. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que conseguir ter mais polícias, porque a polícia é verdadeiramente importante. E há uma proposta, e o Pedro Duarte fala em 100 polícias para a Polícia Municipal, e nós subscrevemos, só que esses 100 polícias já foram prometidos há uns anos atrás, e, portanto, nós já estamos à espera de 100 polícias. Hoje em dia, a Polícia Municipal tem carros comprados, tem equipamentos comprados, está no orçamento municipal o salário desses 100 polícias. O Chega, em relação a esses 100 polícias, nós estamos na dependência do Governo. Agora, há uma coisa concreta que podemos fazer na Polícia Municipal. Nós hoje temos agentes que são da PSP que estão a fazer tarefas administrativas. E, portanto, podemos tirá-los dessas tarefas administrativas e pô-los na rua, pô-los no patrulhamento e pôr outras pessoas no município a fazer essas tarefas administrativas. Isto ia resolver. Mas o que nós queremos mesmo fazer, com o valor da taxa municipal, é conseguir combater e melhorar a qualidade de vida dos polícias. Porque dizem, não há polícias no Porto. É verdade. É verdade, e é muito difícil hoje para um agente vir para o Porto, por causa exatamente do preço da habitação que nós falávamos há pouco. É difícil, porque eles têm salários baixos e têm condições baixas. Portanto, nós temos que investir em apoiar os polícias para poderem ficar no Porto. E com uma grande vantagem, deixe-me só concluir, com uma grande vantagem, é que um polícia, ao fim de 3 anos, é um polícia mais experiente e mais útil para a sua comunidade, porque a conhece. E, portanto, nós temos que trazer e temos que reter e investir o valor necessário para que isso aconteça. O Manuel Pizarro também dedica grande parte do seu programa à segurança, tem 12 medidas. Uma delas é aumentar a presença da PSP à noite e diminuir a criminalidade organizada na chamada zona da Movida. Com as novas regras mais apertadas do regulamento da Movida, precisamente, que está em vigor desde junho, o que é que ainda o preocupa? Bem, deixe-me primeiro, ligeiramente, ocupe uns segundos, o tempo está a ser controlado para voltar atrás. Eu fico espantado com a ideia... Não temos grande margem para isso. Eu ocuparei ao mesmo tempo. Eu fico espantado com a ideia de que no Porto há pessoas a mais. Na década de 80, no censo de 81, o Porto tinha 330 mil habitantes. Hoje teremos, se for o censo de 2021, 230 e tal mil. O INE diz que estaremos em 250 mil. O Porto não tem gente a mais. Há milhares de portuenses, filhos e netos das pessoas que moram no Porto, que foram impedidos de morar no Porto por causa do mercado de habitação. Eu quero ajudar muitas dessas pessoas a regressar. Isso é bom para a cidade. E quero fazer com que os que hoje são jovens possam continuar a viver no Porto. Isso só é possível com o aumento da oferta na habitação e por isso o meu programa, que se chama Habitar no Porto,
pode ser consultado no meu site, todos os detalhes. Onde é que vamos fazer as casas? Com que parcerias com privados e com cooperativas? A que custo? Está tudo detalhado. Foi tudo construído com o setor da construção e é muito importante esta forma de trabalhar. Até porque eu, em matéria de segurança, terei a mesma visão prática. Há um problema de segurança porque as pessoas se sentem intranquilas. Porque em muitas zonas do Porto, a pequena criminalidade, no essencial, associada ao tráfico e ao consumo de droga, transformou a vida das pessoas num inferno. As pessoas não se sentem à vontade para deixar os filhos irem a pé à piscina fluvial, para saírem à noite. Ora, isso não é possível. Nós temos que ter policiamento de proximidade e de visibilidade. Não adianta alimentar expectativas. Nós temos polícias a menos na Polícia Municipal e na PSP. Isso é preciso ser resolvido, depende do Governo Central e vai demorar tempo. Eu até estou à vontade, porque o Governo Central não é do meu partido. Foi até há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás. Mas se já sabe que isso não é fácil de resolver... Portanto, temos que promover a articulação entre a Polícia Municipal e a PSP, em vez de andarem a reclamar uma contra a outra, e usar todos os recursos para serem colocados na rua. Ainda assim, a Polícia Municipal tem 206 agentes. 206 agentes podem dar um enorme contributo ao policiamento de proximidade, que tem que ser combinado com... Não tem andado? Tem andado menos, é possível darem mais. Porquê? E porque a orientação tem sido mais para tarefas administrativas do que para tarefas de policiamento de proximidade e visibilidade. E temos que aumentar a videovigilância a sério, e temos que promover outras iniciativas, nomeadamente em colaboração com as associações de moradores que se constituíram. Por exemplo, melhor limpeza pública, melhor arranjo de espaço público, melhor iluminação. Também. É com estas medidas todas que se melhora a segurança e não é atacando... a Câmara responsabiliza o Governo Vamos avançar. Sacode a água do capote, não se vai lá. O Pedro Duarte vê na segurança um assunto prioritário. Recentemente até partilhou um assalto que sofreu à porta de casa. Porquê é que discorda de Rui Moreira, que ainda este mês disse aqui na SIC Notícias que a insegurança no Porto é só uma percepção e que isso deve ser uma preocupação apenas do Governo Central e não local? De facto, aí discordo, não é? Mas eu vou usar da mesma prerrogativa e, num pequeno parênteses, falar do tema da habitação novamente, porque eu acho que é muito importante que os portuenses tenham noção do risco que correm se voltarmos ao velho PS despesista descontrolado. Pedro. Nós tivemos 24 anos no Porto, com Rui Rio e com Rui Moreira, de contas certas, em que equilibramos as contas da Câmara e se geriu com responsabilidade. O programa de habitação do PS significaria mais de 1.000 milhões de euros de custo, que, segundo o candidato do PS, não se pagaria nos primeiros 4 anos, portanto isto é sempre agradável se dizer, e depois durante 30 anos custaria mais de 30 milhões por ano só ao erário público da Câmara, só aos portuenses diretamente. Ora, isto é um devaneio a todos os títulos, e eu espero que não caiamos nesse erro. Não é? Quanto à segurança... Deixa-me então fazer uma pergunta só de habitação, já que desviaram ao Manuel Pizarra, perguntar porque é que não faz, como ainda agora está a ser feito pela Câmara em campanha, em que a Câmara paga ao privado, e ainda por cima o terreno é dele, exatamente aquilo que recebe. Porque é que não gosta desse modelo? Porque esse modelo conduz a casas que são excessivamente caras para as possibilidades das pessoas. Sendo que o meu modelo é um modelo completamente sustentável, mas algum cidadão acha que uma casa tem que se pagar em 30 anos? Uma casa dura muitíssimo mais que os 30 anos. Desculpa, isso é uma visão... Eu acho que o Pedro tem uma visão muito limitada do Porto. Acha que as pessoas que moram no Porto chegam e sobram. O Porto já foi muito maior e há muitos portuenses que foram empurrados para fora do Porto e que têm que ter direito a voltar. A pergunta era só para não estar dependente de outros fundos, mas vamos então à segurança, Pedro Duarte. Quer dizer, isto não faz muito sentido, porque de facto, para os portuenses, nós temos um programa para resolver o problema da habitação. O que aqui está previsto não é isso. É de facto para os de fora poderem aceder à habitação no Porto com os portuenses a pagar e durante 30 anos ficarem a pagar as casas de hoje. Essa estratégia tem 8 anos e não resultou em casas, não é? Ou se constrói de uma maneira ou se constrói de outra. Vamos recentrar na segurança. Segurança, exatamente. Eu diria o seguinte, que para mim é de facto a prioridade das prioridades, porque se as pessoas não viverem com tranquilidade, todas as outras políticas são afetadas. E eu não aceito viver numa cidade em que um idoso tenha medo de ir passear na rua porque pode ser assaltado. Que uma mãe ou um pai não deixe o filho brincar num jardim porque pode ser assaltado. Que uma mulher não possa ir sozinha de transportes públicos para a Baixa jantar ou usufruir do espaço público porque tem medo de ser violentada, ou ser agredida fisicamente ou verbalmente. Isso para mim não é uma cidade. E, portanto, a segurança será uma prioridade absoluta e muito mão firme desse ponto de vista. Temos de ser, de facto, eu não tenho medo das palavras, absolutamente implacáveis a esse respeito. Para o fazermos, propomos desde logo um recrutamento especial, num protocolo naturalmente com o Governo, mas um recrutamento especial de mais 100 polícias para a Polícia Municipal, para assim cumprirmos o quadro. E depois instigarmos o Governo a acompanhar o esforço financeiro que a Câmara vai fazer e, portanto, também eles próprios, no âmbito da PSP, podermos ter no Porto mais 100 polícias, mais videovigilância, mais iluminação pública,
mais cuidado com os passeios, com a limpeza pública, com o espaço urbano, com o mobiliário urbano, para de facto criarmos condições para que haja uma segurança diferente na nossa cidade. Em relação aos polícias, Rui Moreira está também a pedir isso há mais de uma década. Acha o Pedro Duarte que vai ter outra facilidade por ser ex-ministro de Luís Montenegro? Eu não sei se é por essa razão ou não, evidentemente que não comento. O que eu digo é que eu vou conseguir isso. Mas peço desculpa, Pedro, mas estiveste neste governo que está a dever 100 polícias e não é um custo adicional, porque nós temos 100 polícias à espera, como eu disse, no orçamento municipal desses 100 polícias e no governo que tiveste não os conseguiste trazer. O problema não e, portanto, agora de fora é mais fácil. Infelizmente é mais complicado, Miguel. Não temos 100 polícias à espera. Temos de os recrutar e temos de lhes então, criar condições para eles quererem então, aderir à Polícia Municipal, que ainda não existe. Não é? Não, precisamente pelo programa que vamos criar, é com o protocolo que o Ministério da Administração Interna que vamos conseguir este objetivo. O Carlos Moedas também diz isso e tenta e não consegue. É bastante diferente. E é da mesma família política, não sei ou não se quis usar isso como um trunfo, deixou no ar. Sérgio Aires. Daqui a uns meses estaremos aqui para eu poder responder por isso. Muito bem. Diz que o tema da segurança da cidade não faz sentido nenhum, que isso é um alarmismo populista. Como é que gera esse discurso sem ser acusado de desvalorizar ou de minimizar os receios sentidos por certos portuenses? Não, deixe-me também fazer, já agora também para não ser diferente, também fazer um ponto só muito rápido sobre a questão da habitação. Não, é diretamente ao Pedro Duarte que é esta coisa que me impressiona e que me choca, que é esta ideia dos de fora que vêm viver para o Porto. Estes de fora que vêm viver para o Porto foram os que foram expulsos. Foram expulsos da cidade. Estamos a falar disso. E continuam a trabalhar na cidade. Então não sei do que é que está a falar. Bom, enfim, voltando ao tema. O Porto não é plativo centrado, para toda a gente. Claro que é. Cabe toda a gente do Porto. Cabe. Aliás, tanto cabe, já com muito mais. Já couberam mais 5. Couberam muito mais, que foram expulsos e foram expulsos por aquilo que se sabe. Muito bem. Portanto, e aliás, não quer fazer. Aliás, temos que estudar, temos. Aliás, temos que estudar, temos que viver na cidade e visitar a cidade como deve ser. Ainda me lembro do Bloco de Esquerda dizer que toda a gente tinha o direito constitucional de viver no centro das cidades, não é? Posso falar, finalmente? Obrigado. Agora tenho muito tempo, portanto vou falar aqui quando não há muito tempo, estou à vontade. Relativamente à questão da insegurança, a questão da percepção da insegurança tem sido naturalmente trabalhada de forma a criar um alarme. É evidente que há aqui um número que arruma com isto tudo. Nós, em 2012, tínhamos 68,5 crimes por 1000 habitantes. Temos agora 59,9. Não vi, em 2012, ninguém rasgar as vestes por causa da insegurança na cidade, às portas das eleições que Rui Moreira ganhou. Não havia o tema da segurança na cidade. Portanto, a questão aqui é que nós estamos a inflacionar um problema e com consequências graves, porque evidentemente estamos a assustar as pessoas, elas estão a abandonar o espaço público e a sentir-se realmente inseguras, quando essa insegurança não se traduz em números. Eu sei que o conhecimento científico e os dados, pelos vistos, não servem para nada, nem para Pedro Duarte, nem para o Miguel. Não querem saber de dados, não querem saber a ciência, pronto, realmente a ciência é uma chatice. A ciência é uma chatice, realmente é uma chatice. O conhecimento é muito aborrecido. O conhecimento é muito aborrecido quando não nos dá razão. Quando não nos dá razão, o conhecimento é aborrecido. Portanto, a questão dos polícias é outra. A questão dos polícias estão prometidos há 2 anos. Estes 100 polícias, está comprado, como disse o Miguel, todo o equipamento para estes 100 polícias municipais e eles não vêm. E não vêm. Aliás, muitas das coisas que nós estamos aqui a discutir nesta mesa é muito curioso, porque PS e PSD, ao longo destes anos, todos não fizeram nada por estes assuntos na cidade. Absolutamente nada. Ao nível central, não fizeram absolutamente nada. E agora vêm aqui, parece que não têm nenhuma responsabilidade. Portanto, acho isto muito curioso, mas tudo bem. Relativamente aos 100 polícias, há um problema de base. É que não há polícias. As pessoas não querem ser polícias. As pessoas não querem trabalhar com aquelas condições, nem com aqueles salários. É um trabalho precário hoje. Ser PSP é um trabalho precário e as pessoas não querem. Está a ser dificílimo recrutar polícias. E, portanto, este é um problema sério e é preciso ter em consideração a precariedade deste trabalho e o desrespeito por este trabalho que é tão importante. Já igualou o tempo. Aumentou, evidentemente, uma criminalidade muito normal com cidades que têm o turismo do Porto, que é a questão do turismo. Último ponto. O grande problema, o grande crime na cidade é o crime rodoviário, de que ninguém fala. Ser expulsos moradores porque não conseguem pagar as casas na cidade do Porto, que estão a ser expulsos para a periferia, para concelhos até mais afastados do centro, digamos assim, exatamente porque os seus rendimentos não lhes permitem pagar uma casa na cidade do Porto. E trazendo até, ligado a isto, problemas de mobilidade, que acho que também vamos falar, porque não podemos falar das questões de mobilidade sem falar daqueles que residiram no Porto muitos anos, agentes do Porto que residiram aqui durante décadas e que estão claramente a ser expulsos
por uma especulação imobiliária absolutamente desenfreada e por, pelos vistos, quem vive confortável com ela, como conseguimos. Vamos então passar para a mobilidade. A CDU quer acabar com as portagens na CREP para desafogar a VCI, quer também transportes públicos gratuitos para os moradores do Porto, com prioridade para os idosos, quer restringir áreas e horários para veículos TVDE. Era esta que queria ouvi-la, era para esta que queria começar. Como é que pretende conciliar esta regulamentação com a preservação do dinamismo económico da cidade, nomeadamente na Baixa da cidade à noite? Já lá vou essa resposta em concreto. Pronto, posso começar por aí então. Ou seja, há naturalmente matérias no âmbito dos TVDs que não são de competência dos municípios. E há até legislação nacional que deveria ser alterada nesse aspecto. Aliás, defendendo nós que os municípios devem efetivamente ter competências de regulamentar um setor que convive até lado a lado com um outro setor que é profundamente regulado, que é o setor do táxi. E por isso é efetivamente necessário que os municípios tenham competências no âmbito da regulamentação da circulação e conhecimento sobre a circulação dos próprios TVDs na cidade do Porto. Na sua opinião é demasiada? Que não temos sequer informação concreta ou de números concretos da sua circulação na cidade. Ou seja, não há elementos... Quer restringir? Ou seja, é regular e dar também competências aos municípios para que possam ter um conhecimento mais aprofundado da situação dos TVDs, que convive, como disse, lado a lado, com um setor profundamente regulado, que é o do táxi, que, aliás, os municípios têm informação daquelas que são as licenças que são atribuídas e com regulação também de tarifas. Nos TVDs é uma situação diferente de um ponto de vista também das competências de intervenção do município sobre essa matéria. Mas eu não queria, digamos, restringir o tema da mobilidade à questão dos TVDs, porque nós estamos, de facto, a falar de mais um dos problemas estruturais do Porto, a par do problema da habitação, e este problema estrutural exige também ele um conjunto de respostas estruturais. Desde logo, uma rede articulada de mobilidade que conjuga os diferentes meios de mobilidade da cidade, o metro, a ferrovia, os autocarros, com um reforço também dos autocarros no âmbito da própria STCP, com mais frequência dos autocarros, com vias dedicadas de bus, que aliás foram retiradas da Avenida da Boa Vista neste projeto que foi feito do próprio Metrobus. Porque queria ouvi-la precisamente sobre o Metrobus, que quer que comece a funcionar imediatamente e quer estudar até novas utilizações do Metrobus. Que outras valências podem ser essas? Nós podemos avaliar novas utilizações para o Metrobus, podemos, ou seja, estudando também em conjunto com diferentes entidades da cidade, não fechando aqui uma proposta em concreto, porque achamos até que novas soluções para o Metrobus devem envolver, desde logo, discussão significativa sobre isto, porque, e deixe-me só concluir este raciocínio, este projeto da Metrobus, que foi claramente imposto à cidade do Porto, não teve sequer a discussão e a análise necessária de um ponto de vista da sua implementação. O que nós entendemos é que o projeto existe, as obras já foram feitas, a CDU teve até uma posição crítica em relação a este projeto, propusemos a criação de uma comissão de acompanhamento na Câmara do Porto para acompanhar toda esta situação e neste momento, e por isso é que dissemos, as obras estão feitas, o que é preciso é efetivamente colocar também a circular o que já está. Miguel Corte Real, a mobilidade é o primeiro ponto do seu programa para aliviar o trânsito de caminhões na VCI, quer retirar o mercado abastecedor de perto do Estádio do Dragão e transferi-lo para Gondomar. Tem esta proposta bem estudada? Já falou com Gondomar sobre esta possibilidade? Olha, sim ou não? Ainda não falei com Gondomar, mas a cidade do Porto tem terrenos em Gondomar. E, portanto, aqui o tema da mobilidade, que eu acho que se gosta muito de chamar as coisas pelo nome que ela não tem, o tema é o trânsito. Nós temos hoje no Porto um grande problema de trânsito. E é um problema que afeta diariamente a qualidade de vida das pessoas. E os portugueses sabem isso. Sabem isso quando saem de casa e querem ir para o trabalho e demoram muito tempo a chegar, quando querem regressar do trabalho, é tempo que se rouba de qualidade de vida. Isto acontece porquê? Acontece, em primeiro lugar, por mau planeamento, má gestão. E toda a gente que vive na cidade sabe isso. Nós vimos obras que deviam acabar numa data e não terminam, vimos obras mal planeadas, vimos obras que começam ao mesmo tempo em pontos estratégicos que criam gargalos e, portanto, nós temos um grande problema. Portanto, antes de chegarmos a outras grandes estratégias e outros temas, como a VCI e tudo mais, que são problemas reais para a cidade, nós temos que começar por olhar para os pequenos problemas. E o mau planeamento, a má gestão, é um desses problemas. Depois, temos que olhar também para a VCI, como me perguntou. E aqui na VCI há uma questão muito simples. Há anos que se fala do problema da VCI. E vê-se
numa forma muito, quase aquela mala que está no topo do armário que só se tira nas férias, a VCI é isso quando há eleições autárquicas. E, portanto, o PS e o PSD nas eleições autárquicas vêm sempre falar da VCI. E vai ser desta vez que se vai resolver a VCI. Enquanto isso, nós andamos parados no trânsito. E, portanto, é preciso soluções que resolvam no imediato. É preciso também pensar o futuro, e a Universidade do Porto desenvolveu um estudo muito interessante a pensar o futuro, mas no presente. Como é que vamos tirar carros da VCI? E, portanto, há uma solução muito simples, que é, falando com o mercado abastecedor, onde o Porto é um dos principais acionistas, e dizer assim, não, vamos pegar neste equipamento que precisa de ser renovado e vamos relocalizá-lo. E isto vai-nos tirar diariamente milhares de caminhões da VCI. Vai resolver todos os problemas? Não vai, com toda a certeza, mas vai começar a ajudar e a resolver. O único ponto em que fala de transportes públicos é para reverter completamente o Metrobus. Quer que quem decidiu este projeto devolva à cidade os 80 milhões de euros gastos. Acha mesmo que isso é possível? Acho que é possível exigir. E vejam uma coisa, o Metrobus é uma atrapalhada total. Uma atrapalhada começada pelo Partido Socialista e continuada pelo PSD. E é uma atrapalhada que se torna uma andota, que se torna uma verdadeira andota. E qualquer portuense sabe isso. Porque nós temos hoje um projeto que, entre outras coisas, achava que um Metrobus podia dar uma volta em sentido contrário numa rotunda ou como se chegasse quase ao fim de uma rua e dava-se a volta e estava tudo bem. E, portanto, como é que é possível nós sermos geridos por pessoas que sentam a uma mesa e acham que a solução para a mobilidade do Porto é ter um autocarro que entra em contramão numa rotunda e dá a volta? Isto faz-me pensar que temos aqui um grave problema de gestão e de planeamento. E, portanto, quando alguém pensou em Metrobus, pensou sempre um Metrobus conjuga um metro e um bus. E, portanto, pensa-se que seja uma espécie de um autocarro num formato elétrico, num formato de metro, que tenha duas cabines e que possa subir e descer aquele traçado. E, portanto, ninguém pensou nisto. Conseguiu-se ter autocarros com portas do lado contrário. Coisas absurdas. E, portanto, quem pensou este projeto não pensou com a cabeça, pensou com os pés. Pensou verdadeiramente com os pés. Agora os portuenses é que estão tramados, têm que andar mais a pé porque a Avenida Boa Vista não anda. Manuel Pizarro, considera alguma alteração? Mas desculpe, deixa-me só dizer uma coisa. Agora, como é que nós vamos fazer? Nós temos o dever de exigir. E aquele dinheiro era destinado ao Porto. Pensei que não era dinheiro da Câmara do Porto, mas era dinheiro destinado ao Porto. E foi dinheiro destinado ao Porto, foi deitado fora. Mas como é que isso na prática se faz? Na prática, o Governo tem a responsabilidade de garantir que aquele investimento vem para o Porto. Manuel Pizarro, considera alguma alteração ao modelo atual do Metrobus ou mantém o projeto que agora já está praticamente terminado e deve seguir como planeado? Antes de responder, deixe-me elogiá-la, porque eu acho que está a conseguir que este debate evidencia as diferenças. Acho que isso é o mais importante para os eleitores. O Dr. Pedro Duarte tem uma visão de cidade que eu não compartilho. Acha que há portuenses a mais? Acha que os portuenses... Acha que os portuenses que saíram da cidade... Posso fazer um desafio? Pedro, agora deixa-me acabar e depois tenho o maior prazer em rebater. Eu espero. Acha que os portuenses que foram obrigados a sair da cidade não têm direito a voltar à cidade? Os filhos e os netos dos portuenses? É uma visão. Está resignado ao problema da habitação. O problema da habitação existe. Olha, temos que nos aguentar. Eu não estou de acordo com isso. O Porto já teve mais 100 mil habitantes que o que tem hoje. Há muitas pessoas que querem continuar a morar no Porto, precisam de condições para isso. Isso é muito importante. Eu não sou o candidato a Presidente da Câmara para ter um Porto pequenino. Eu quero um Porto grande, um Porto que se afirme na vida da região e na vida do país. E também não enfio a carapuça das contas certas. Eu estive a governar a cidade, apesar de não ter ganho as eleições, no primeiro mandato de Rui Moreira, que foi o melhor mandato do ponto de vista da consolidação das contas. Finanças. Do ponto de vista da consolidação das contas, foi o melhor mandato da Câmara do Porto. Portanto, eu sou uma pessoa que tem provas dadas no rigor da gestão da conta pública. E devo dizer também que aproveitaria todas as boas ideias. Olha, a ideia de retirar o mercado abastecedor da cidade e de o colocar em Gondomar é uma belíssima ideia, que não está no meu programa. Olha, vou aproveitá-la. Porque eu quero governar o Porto. Eu quero governar o Porto com as melhores ideias para uma cidade que possa resolver os seus problemas. O Metrobus, Manuel Pizarro. Quanto ao Metrobus, eu lamento a forma como aquele projeto foi conduzido. Construída que está a primeira fase, eu acho que não há outra coisa razoável que não seja pôr essa primeira fase em movimento. Claro que, fazendo os ajustes necessários, não há outro remédio que não seja o autocarro circular a rotunda na direção certa. Nem que tenha que haver um autocarro a mais para garantir a redundância desse transporte. Não se podem pegar em 80 milhões de euros e deitá-los fora. Vamos verificar. Vamos ver. Apesar de tudo, Miguel, vamos pô-lo em funcionamento e ver como é que essa operação ocorre, sendo que a prioridade das prioridades do ponto de vista da mobilidade no Porto é reforçar o transporte público. Nós precisamos de mais metro e precisamos de mais autocarros, mais confortáveis e mais confiáveis. Tem que se investir nisso. Aliás, é por isso que eu manterei a gratuitidade dos transportes para quem tem até 24 anos e alargarei a gratuitidade para quem tem mais de 65 anos,
que isso é socialmente justo e não vai sobrecarregar as horas de ponta de transporte. E ainda tem descontos também, não é? Eu preciso de investir muito para que haja mais autocarros, mais pontuais. Perguntar-lhe também sobre o trânsito. Diz que está um inferno. Foi assim que se referiu. Quais é que seriam as ações-chave para escoar, nomeadamente na VCI, que liga a cidade toda? O mais importante é que as pessoas se convençam que têm uma boa alternativa de transporte público. Temos que melhorar o transporte público, sendo que na VCI, evidentemente, tem que se desviar os caminhões e tem que se desportajar as vias que andam à volta do Porto para que os carros... Para quem vai de Matosinhos à Maia, não seja mais barato vir ao Porto. Eu espero que isso seja feito o mais depressa possível. Pedro Duarte é dos que vai mais longe nos transportes públicos gratuitos, quer que seja assim para todos, não só para promover novos hábitos, mas também para aliviar o trânsito na cidade, como ainda agora também dizia Manuel Pizarro, nomeadamente na VCI, que já descreveu como um cancro na cidade. Mas como isso não será suficiente, quer por um lado acabar com as portagens na alternativa, que é a CREP, a A41 para pesados, e quer por outro... também que haja portagens na VCI em certas horas e para certos veículos. Para pesados. Em quanto tempo promete resolver este problema? Uma nota introdutória para sugerir, talvez, ao candidato do Partido Socialista que não traga à colação as suas provas dadas no que diz respeito à gestão de dinheiros públicos. Porque senão teremos de lembrar que ele integrou de forma acérrimamente convicta, até ao último minuto, o governo de José Sócrates, que nos conduziu a uma bancarrota. Portanto, é esse o histórico de gestão do Partido Socialista de contas públicas. Em segundo lugar, eu queria dizer que, do ponto de vista do Metrobus, se me é permitido também dar uma nota... Mas se puder ser o trânsito primeiro, já que introduzi isso... Então eu vou dar nota do trânsito o seguinte. Nós temos, de facto, aposta nos transportes públicos como uma prioridade. Para o fazermos, precisamos de duas coisas. Por um lado, melhorar e muito a qualidade, o conforto, a fiabilidade do próprio transporte público. Segundo lugar, preço. E, portanto, nós temos de incentivar as pessoas a aderirem. Por isso é que temos esta medida de transportes públicos gratuitos para todos. Ela está contabilizada, vai custar ao fim de 4 anos, portanto, no limite, e se tivermos uma adesão, eu diria otimista, de muita gente ao transporte público, vai custar no máximo 25 milhões de euros ao erário da Câmara. Vamos pagá-lo não onerando os portuenses, mas através da taxa turística e, se assim entendermos que é útil para a cidade, através do estacionamento pago por parte de não residentes no Porto. Uma outra medida que queremos é, evidentemente, resolver os nó-górdios. Um deles é a VCI. Para o fazermos, nós temos duas medidas. Uma, resolver o problema na CREP e, portanto, tirarmos as portagens da CREP. O governo que eu fiz parte tomou essa decisão. Ela não está em vigor porque a Junta Metropolitana ainda não aderiu. O candidato do PS está muito admirado, mas basta perguntar à sua colega do Partido Socialista de Matosinhos e Presidente de Câmara que ela explica-lhe rapidamente o que aconteceu. Isso está resolvido, assim como a solução tecnológica para portajarmos pesados que atravessem a cidade através da VCI. Portanto, com um pórtico a norte da cidade, a sul da cidade. Basta tomarmos posse e pode entrar em vigor se os novos autarcas quiserem. No meu caso vai acontecer, a 1 de janeiro de 26, isso pode entrar em vigor, que o Governo já deu a sua anuência. Para si também é para anular. O Metrobus é um desastre a todos os títulos. E é uma responsabilidade do Governo socialista que tomou esta decisão e da empresa Metro do Porto, socialista, com uma vocação estritamente partidária que está em funções até hoje. E digo isto com toda a vontade, porque aquilo é um desastre, já aqui foi descrito, e bem, pelo Miguel Corte Real. De facto, é um desastre, uma irresponsabilidade e um desrespeito pelos portuenses sem nome. E a verdade é que aquilo foi usado para efeitos partidários, políticos. Eu vou dar um exemplo destes dias. Nós tivemos, a minha candidatura promoveu uma petição em junho para impedir que a segunda fase das obras avançasse. Conseguimos isso. Ora, fomos surpreendidos todos na cidade, há uns dias atrás, com uma carta da Metro do Porto para a casa dos portuenses daquela zona, em que se explicava que, afinal, vão começar na segunda-feira, amanhã, começam as obras da segunda fase. Quem assina esta carta, não sei se consegue ler daí, é o diretor de comunicação da Metro. Sabe quem é? É o diretor de comunicação de Manuel Pizarro, que está ali atrás neste estúdio. Muito bem. Sérgio Aires... Depois vou ter que voltar a este assunto. Quer ir agora? Pode ser agora, não tem problema nenhum. Olha, eu só lhe digo uma coisa. Como é que se vê que um candidato do PSD está mesmo desesperado num debate? É quando invoca o governo Sócrates. Porque o governo Sócrates foi há mais de 15 anos e depois disso... Eu que falei das boas contas, do histórico. Pedro, se quiser, eu não o interrompi. Peço desculpa. Bem me custou. Depois desse governo Sócrates já passaram 15 anos e passaram governos socialistas que até conseguiram os primeiros superávites orçamentais da democracia portuguesa. Portanto, enfim, é o que é. Sobre o Metrobus, vamos lá ver uma coisa.
O atual governo tem tutela da empresa da Metro desde abril de 2024. O mandato do Conselho de Administração acabou em 31 de dezembro de 2024. Se o Dr. Pedro Duarte não consegue ser sequer respeitado pelo seu colega, pelo seu até há pouco tempo colega, que é Ministro das Infraestruturas, esse é um problema que eu não posso resolver. Eu só lamento é que se venha a tirar para cima de há 2 anos atrás aquilo que se está a passar hoje. O que se está a passar hoje é uma posição da empresa Metro do Porto, seguramente com o apoio da tutela. Não, que ainda não falou de mobilidade. Eu posso só dizer... E também deixe-me dizer, é deselegante a evocação de pessoas que estão a exercer funções profissionais. Isso também é uma atitude que não lhe fica bem, e é uma atitude que eu lamento profundamente. Mas profissionais na Metro ou profissionais na sua campanha? Profissionais. Não percebi. Pessoas que estão a exercer pessoas que estão a exercer posições que não são de nomeação política. São posições profissionais. Eu depois aceito perdê-lo. Quanto à questão de fundo, que é mais importante, é bom que se esclareça o seguinte. O governo de que eu fiz parte não tinha a prática de Pedro Nuno Santos de interferir na gestão das empresas. Sim. Portanto, nunca o fez. E se não aconteceu uma substituição que se vai consumar no dia 29 deste mês, estamos a dias disso, não aconteceu porque houve, de facto, uma queda de um governo e um governo em gestão não pode trocar as administrações das empresas públicas, como o Manuel Pizarro devia saber. E entre a reversão do Metrobus e a entrada imediata em funcionamento, onde é que o Bloco de Esquerda se posiciona, Metrobus? Entrada imediata em funcionamento e terminar com esta telenovela, porque isto já não tem assunto, como se costuma dizer. É engraçado porque claramente o PSD esteve calado ao longo deste tempo todo e agora de repente isto passou a ser um escândalo, uma coisa inaceitável. Realmente é um escândalo, é uma coisa inaceitável. Este modelo de Metrobus claramente não foi discutido e, portanto, não é uma coisa de consenso em que toda a gente esteja de acordo. Mas a partir do momento em que foi aprovado, temos que ser sérios. Temos que ser sérios com os portuenses, temos que ser sérios com os nossos impostos, temos que ser sérios com tudo. Avançou-se, construa-se. Se é possível na segunda fase fazer alguma coisa para melhorar esse projeto, ótimo. Se não for, construa-se na mesma, porque o que não pode ser é que, de repente, se mudem as opiniões e se mude projetos desta natureza. Isto é que a cidade não aguenta. Nem suporta este cinismo, diga-se de passagem. Queria dizer 2 coisinhas, 2 notas, como também penso que tenho ouvir tempo. sobre o fim das portagens na CREP Sim. ou as novas portagens. Só queria deixar aqui 2 notas sobre o debate anterior, porque não se consegue dizer tudo e eu queria dizer 2 coisas. Acho que foi feita aqui uma injustiça relativamente à Polícia Municipal, que é um exemplo, talvez uma das melhores polícias municipais do país, e acho que é uma injustiça dizer-se que a Polícia Municipal não fez tudo o que estava ao seu alcance para fazer o seu papel. Acho que fez. E relativamente à questão das pessoas saírem da cidade, a cidade foi gentrificada. A questão é que o PSD gosta. É este o modelo de cidade que quer. Uma cidade elitista e que os pobres não vivam na cidade. Portanto, a partir daí, evidentemente que eu percebo que a cidade tenha que ter cada vez menos habitantes, porque cada vez há menos ricos. Relativamente a trânsito. A VCI é outra coisa, é a mesma coisa. Estão aqui o PSD e o PS a discutir este assunto, para trás e para a frente. A verdade é que nunca quiseram desportajar a A41, que era um dos principais objetivos, e ao não fazerem isso, evidentemente, ficamos ali com um tampão. A VCI cresce cada vez mais, desportajar a A41 é uma solução, mas não é a única, porque se formos ocupar imediatamente esse espaço por automóveis, continuamos na mesma. Ou seja, as soluções de mobilidade têm que existir antes. E essas soluções de mobilidade passam por muitas coisas. Uma progressiva gratuidade, evidentemente, que ajuda. Mas, muito mais do que isso, é a confiabilidade nestes transportes públicos, é eles chegarem a horas, terem qualidade, respeitarem os horários e terem também capacidade de circulação. O PSD de Rui Rio, eu sei que já foi há muito tempo, mas eliminou 10 quilómetros de faixas bus da cidade, que nunca mais foram repostos. E este governo que termina agora da cidade também não fez esse esforço que tinha, aliás, prometido. Portanto, sem faixas bus para os transportes circularem, evidentemente que eles se atrasam. Último ponto relativamente à questão do mercado abastecedor. Eu vivo ao lado do mercado abastecedor, portanto espero que alguém tenha ido lá falar com as pessoas, com os comerciantes, com os funcionários e com toda a gente para perceber exatamente o que se passa no mercado abastecedor. Posso? Obrigado. Eu acho... Agora vou usar aquilo que vocês tanto gostam, as percepções. Eu tenho a percepção que nem 1% dos caminhões que andam na VCI vão para o mercado abastecedor. São muito poucos, comparativamente com aqueles que circulam na VCI. Portanto, tirar o mercado abastecedor dali, que é uma mais-valia para a cidade, que toda a gente está contente, não há ninguém a criticar a localização do mercado abastecedor ali, é uma medida que não faz sentido nenhum, sobretudo quando ela é apresentada para reduzir o trânsito na VCI. Não vai reduzir coisa nenhuma, porque é muito minoritário. É uma percepção. Vamos entrar nos nossos minutos finais, vamos procurar tocar em vários temas de forma mais rápida. Diana Ferreira defende a gratuitidade da entrada no Museu de Serralves
todos os fins de semana e feriados e não apenas ao primeiro domingo de cada mês. Como é que a Câmara vai compensar a Fundação de Serralves pela perda de receitos? Nós estamos a falar da Fundação de Serralves e, por exemplo, da Casa da Música, não é? Duas instituições fundamentais da cultura da cidade, da região e do país, diria eu, e que por isso mesmo entendemos também que a cidade deve ter o acesso privilegiado a instituições desta natureza. E já agora duas instituições que recebem uma grande fatia dos seus orçamentos de fundos públicos e, como tal, o que entendemos também é, sendo o direito à cultura um direito constitucional, devem ser garantidas à população da cidade do Porto também este usufruto deste espaço de forma gratuita, mais tempo do que o que é garantido atualmente. Estamos a falar de direitos, do direito à cultura, do usufruto da cultura e, por isso, também a própria compensação é concretizar esse direito, que as pessoas possam também, efetivamente, ir a Serralves e à Casa da Música e a outros espaços também culturais da cidade. E queria ainda, sobre este mesmo assunto e também ainda sobre a questão das portagens, porque queria uma nota rápida sobre a questão das portagens. Eu era deputada na Assembleia da República e apresentei várias vezes a eliminação de portagens na A41 e noutros locais também do Distrito do Porto. E dizer aqui que nem PS nem PSD aprovaram estas propostas. Agora falam naturalmente sobre isso, mas na altura, quando tinham possibilidade de resolver um dos problemas que interfere diretamente com o trânsito AVCI, optaram por não o fazer. O Distrito do Porto, a par de duas executos no Distrito de Aveiro, mas o Distrito do Porto é o único do país que ainda tem portagens e que efetivamente também interferem em matérias de mobilidade e, como tal, já se poderia ter resolvido este problema se estas fossem propostas que tivessem sido aprovadas anteriormente. Tinha sido um contributo também significativo. Vamos acelerar e olhar para o projeto na futura Avenida Nuno Álvares, que há até uma petição já com 2.000 assinaturas para a suspensão desse projeto. Por um lado, por as torres serem bastante altas, 3 torres de 25 andares, 100 metros, mas também porque houve uma redução da largura da avenida de 35 para 23 metros e dizem que pode impossibilitar a fluidez dos transportes públicos. Qual é a sua posição sobre isso, Miguel Corte Real? Contra. A minha posição é simples. Sou contra esse projeto sem pés nem cabeça. Agora, deixe-me só voltar aqui também atrás, como estamos sempre a fazer, e bem, torna isto mais rico, mas aqui em relação aos transportes públicos gratuitos, acho que há aqui uma falha de percepção. Os transportes públicos, antes de ser gratuitos, têm que funcionar melhor. Nós temos a STCP a perder 3 milhões de viagens no último ano. E, portanto, nós temos que saber gerir melhor. E só depois é que podemos pensar o que é que vamos fazer a seguir para o tornar mais atrativos. Porque esta visão de transportes públicos gratuitos significa que todos os portugueses vão ter que pagar os transportes públicos. E esta visão é uma visão socialista. É uma visão socialista, tão socialista que nem o Manuel Pizarro tem. Mas foi esta visão socialista de despesismo que nos fez chegar com o governo José Sócrates ao estado em que chegamos e que ainda hoje estamos a pagar. Portanto, isso é verdadeiramente uma visão socialista. O que nós temos que fazer, os transportes públicos têm que funcionar. Os transportes públicos têm que funcionar, é isto que as pessoas esperam. Porque hoje já há muita oferta também de transportes públicos. Com o cartão Porto, as pessoas têm uma data de viagens oferecidas por ano. Já usaste alguma? Não. Já. Já usaste? Sim, senhor. Depois vou ver o teu cartão. Vou ver o teu cartão. Aqui, se agora, muita gente não usou. E, portanto, o problema dos transportes públicos hoje não é serem gratuitos ou não. Tem que funcionar. Tem que funcionar. E isto, falando com as pessoas, percebes? Portanto, não vale a pena andarmos aqui a inventar nem demagogia eleitoral. Muito bem. Agora, sobre a Avenida Nuno Álvares, já disse que é contra. de uma maneira muito... Eu também tenho cartão. A pergunta é se usaste. Manuel Pizarro, vamos... Não, mas eu não lhe respondi a Nuno Álvares, que é muito importante. Já disse que é contra. Sou contra, e sou contra, sabe porquê? Porque é um conceito absurdo, numa cidade, numa zona da cidade que tem, do ponto de vista urbanístico, um conjunto de características e, de repente, em fim de mandato, há um projeto que aparece, sim, muito escondido, de querer colocar ali 3 torres, numa zona onde não há infraestruturas para isso. Que posição vai tomar sobre este assunto, caso seja eleito Presidente da Câmara? Responder logo só. Sim, contra a favor. Não, vou acompanhar tranquilamente esse processo, porque o que é decisivo é saber o que é que vai aparecer no estudo de impacto ambiental. Há uma coisa que eu não vou fazer. A Câmara Municipal do Porto, comigo, a Presidente, não vai pagar 100 milhões de euros para que o projeto não se faça. Eu não gosto daquela solução e espero que seja possível atalhá-la. Mas acho que temos que ter sentido de responsabilidade. Que, aliás, é o que eu terei no conjunto de matérias que estão aqui em debate. Eu não alimento estes radicalismos. Aceita o seu lugar de vereador, se for eleito? Eu tenho uma enorme vantagem. É que eu já uma vez fiquei atrás do Dr. Rui Moreira numas eleições e fiz uma coligação com ele para governar o Porto. Sabe que para mim é sempre igual. Eu estou sempre no Porto
e sempre com o Porto como prioridade. Assume o seu lugar de não vereador. Sou um português Fica claro. de ocasião. Muito bem. Pedro Duarte, já agora estas duas perguntas. Avenida Nuno Álvares e se assume o seu lugar de vereador, se não for eleito presidente. Eu Sim, dizer, tenho o cartão Porto Ponto com muito orgulho, que anda sempre comigo. Estavas começando por aí, o lugar de vereação. Eu sou candidato a Presidente da Câmara, como acho que é mais ou menos público e notório, é para isso que me proponho. E desde que a minha vida profissional seja compatível, porque se eu ganhar as eleições, acho que toda a gente sabe, os vereadores da oposição não são profissionais, se for compatível, mantenho-me em funções sem qualquer dúvida nem hesitação. Nuno Álvares é muito claro do meu lado, se tiver condições para isso enquanto Presidente, vou evidentemente suspender e repensar todo aquele projeto. Por várias razões, desde logo uma que para mim é evidente. Para mim vai ser pedra de toque nós apostarmos em 2 novas linhas de metro na cidade. Uma delas é a linha que passará essencialmente por Paranhos, uma linha interna circular na cidade, e uma outra é a chamada linha do Campo Alegre. E precisa de passar naquela avenida que com este projeto fica inviabilizado. E, portanto, evidentemente vou rever tudo isso. Vamos passar para o Sérgio Aires. Obrigada. Para terminarmos, não sei se quer pronunciar também sobre este projeto. Sim, eu penso que este projeto foi suficientemente discutido na cidade e, uma vez mais, houve um enorme silêncio, ninguém se pronunciou sobre o assunto. Agora, de repente, uma vez mais, também vem uma discussão sobre este projeto. A questão da construção de torres ou construção em altura é também um lado positivo para uma cidade como o Porto, porque a não impermeabilização, a permitir ter muito mais espaços verdes, é obviamente uma coisa boa. Já agora, faz-me sempre muita confusão, quando são torres na Foz, há aqui Del Rey. Ainda agora aprovamos o mesmo número de torres. Em Campanhã não se passa nada. Em Campanhã podemos fazer tudo o que quisermos. Na Foz é que não. O problema é o pouco Eu gostava de dizer Campanhã. também, relativamente a esta questão do cartão Porto, o cartão Porto tem tido um sucesso enorme. Eu não tenho o número exato, mas acho que são mais de 800 mil viagens no cartão Porto e, portanto, lamento imenso, mas são mais que suficientes. Posso ouvi-lo também ainda sobre um ponto, Sérgio Aires estava a perguntar sobre o lugar de variação. Nas legislativas de há 4 meses, o Bloco de Esquerda ficou em 7º lugar no Conselho do Porto. Reconhece que o partido está em risco de não eleger a variação? Não, reconheço que é difícil, como é evidente, até porque esta eleição é ela toda muito complicada do ponto de vista, inclusivamente, de todos os candidatos, e temos tantos candidatos, e, portanto, vai ser uma eleição muito diferente daquela que foi a anterior. Reconheço a dificuldade, mas também reconheço que esta candidatura, eu sou um independente, esta candidatura tem, nos primeiros 10 candidatos à Câmara, 8 independentes. É uma candidatura que tentou mobilizar, não tendo conseguido uma coligação à esquerda, tentou mobilizar as pessoas da cidade. Não, com o Manuel Pizarro nem sequer houve diálogo, portanto não foi exatamente com o Manuel Pizarro que tentamos uma coligação à esquerda. Era com a CDU? Era com a CDU e com o LIVRE. A questão é que temos naturalmente muita fé que as pessoas do Porto e aquelas que mais se revêem no nosso projeto votem nós. Agora a questão da remuneração... Tem que ser o Sérgio Aires a terminar, Manuel Pizarro. Pois já não dá. Não, já não dá. O Sérgio Aires é que termina. Exatamente. Não, só queria dizer que espero mesmo mesmo que as pessoas aceitem os desafios a que se candidatam e que se fiquem na cidade. Eu estive na cidade 4 anos, sem remuneração, faltou a 42% das reuniões no mandato de 2017. Consegue interromper-me. 42%. Consegue interromper-me. Falta de respeito pela moderadora inacreditável. Eu queria dizer só que gostava mesmo que as pessoas ficassem na cidade. Eu fiquei na cidade 4 anos, sem remuneração, sem assessores, que aliás é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Imaginem o Parlamento em que a oposição não tem salário. O tempo. Obrigada aos 5 por terem estado connosco. Já a seguir começa a análise a este debate com o Guilherme Simões. Da minha parte é tudo. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.